Bem-vindos de volta, amantes do deus marcial. Da última vez, Kim Joo-yeol não concluiu a segunda fase, ele simplesmente a apagou. Ele atropelou as duas equipes inimigas sozinho, encerrou a batalha em grupo em tempo recorde, e transformou uma competição prestigiosa em um vídeo de Cedrum. Tudo para dar mais um passo rumo ao centro da grande floresta. Mas hoje é diferente. Surpresas aguardam sob a chuva. E Kim Joo-yeol entra como se a floresta estivesse devendo tempo a ele. Vamos direto ao ponto. A sala de monitoramento estava silenciosa daquele jeito específico reservado a pessoas que acabaram de testemunhar algo que não deveria ter acontecido. O presidente da academia se virou, os olhos fixos dos instrutores, e perguntou se o tempo exibido estava correto. Sem pausa dramática. Sem incredulidade na voz. Apenas a necessidade de confirmação. Kim Joo-yeol havia concluído todo o segundo teste sozinho. 23 minutos. Um estudante. Uma única tentativa. Além disso, durante 20 desses minutos, ele só estava procurando as outras equipes, ou seja, ele eliminou todos os participantes em apenas 3 minutos. Os outros confirmaram sem hesitar e, com essa confirmação, o presidente decidiu que o segundo dia de testes terminava ali. Mas antes que essa decisão se consolidasse, o instrutor sênior Lee Sang-cheol se manifestou. Calmo. Calculado. Ele apontou que as regras permitiam que o terceiro teste fosse realizado no mesmo dia, caso o segundo teste fosse concluído rápido o suficiente. O presidente não pediu esclarecimentos. Ele já havia entendido o que Sang-cheol estava sugerindo. Seu olhar mudou ao autorizar uma discussão sobre se essa exceção deveria ser aplicada. Sang-cheol não escondeu sua surpresa. Joo-yeol havia feito exatamente o que disse que faria. Ele entendeu imediatamente que Joo-yeol havia perguntado sobre a situação porque já sabia o que iria fazer. Demolir todo mundo e terminar a segunda rodada mais cedo. Que garoto assustador, pensou. Mais tarde, todos deixaram a sala de monitoramento. Sang-cheol caminhava pelo corredor ao lado de Jack, o instrutor sênior da academia americana. Os heróis. Jack colocou a mão no ombro de Sang-cheol e disse que os heróis haviam concordado em avançar para a próxima rodada. Mas ainda restava um obstáculo, a aprovação da academia chinesa. A Lotus Branca. Jack acrescentou sua própria avaliação, baseada em observação e não em admiração. Depois de assistir ao primeiro e ao segundo dia, ele não tinha dúvidas de que o resultado não mudaria de qualquer forma. Valhalla havia produzido algo aterrador este ano. Um monstro. E agora ele finalmente entendia por que Sang-cheol nunca sequer considerou a possibilidade de Joo-yeol perder na primeira rodada. Sang-cheol não discutiu. Não explicou. Apenas assentiu uma vez e respondeu, em voz baixa. Entendido. Em outro lugar, na sala de descanso, a equipe de Valhalla estava reunida. Não abatidos. Não ofegantes. Não exaustos. Eles nem sequer haviam levantado um dedo para essa vitória. Il Soo-yun limpava sua espada, mas sua atenção não estava na lâmina. Ela não conseguia parar de reviver aquilo na cabeça. Monstro. Era a única palavra que fazia sentido. Insano. Ela havia pretendido liderar esse teste. Não conseguiu. E como se isso não bastasse, ontem, Shoya-ren havia derrotado ela de forma limpa em combate. Havia rumores de que Shoya-ren estava sendo treinada pelo próprio Kim Joo-yeol. Esse pensamento se cravou fundo. Nesse ritmo, ela não estava apenas ficando para trás. Estava sendo deixada para trás. A realização apertou seu peito e, pela primeira vez, ela se perguntou se o orgulho era um luxo que já não podia mais se permitir. Será que ele também a ensinaria? O pensamento permaneceu ali, desconfortável e tentador. O momento foi quebrado quando o sistema de som da escola chiou ao ganhar vida. Um anúncio ecoou pelos corredores. O teste de sobrevivência marcado para amanhã, sobrevivência no labirinto, havia sido antecipado. Hoje. Antes que alguém pudesse sequer processar isso, Joo-yeol deu um passo à frente, sorrindo. E disse que tinha algo a anunciar. Sua voz se espalhou com facilidade. Ele declarou, de forma direta, que iria direto para o centro da floresta.
sozinho. Todo o resto teria que se virar por conta própria. Se encontrassem problemas, poderiam chamá-lo. Ele ajudaria. A irritação de Soo-Yoon explodiu instantaneamente. Mais um ato solo. Ela já sabia que eles passariam. Ele havia vencido os 2 primeiros testes sozinho. Então por que insistia em fazer tudo sozinho? Sua boca se abriu. Ela queria dizer algo. Qualquer coisa. Jo-Yo inclinou levemente a cabeça e olhou para ela. Perguntou se a garota que falava demais não ia dizer o que realmente queria dizer. Isso só piorou tudo. Ela rebateu, perguntando por que ele vivia lhe dando apelidos, apenas para perceber que, ao discutir, estava confirmando isso. Enquanto isso, a Ren, observando a cena, achou o apelido meio fofo. Um momento passou, estranho e sem resolução. Logo depois, todos se reuniram no portão que levava ao centro da grande floresta. A voz do presidente ecoou novamente, anunciando o início do teste final. Como antes, tudo seria transmitido pela tela mágica no estádio. No coração daquele lugar havia um labirinto diferente de qualquer outro no mundo. Uma floresta densa onde a chuva nunca parava de cair. Onde o perigo espreitava constantemente, invisível. As regras foram explicadas com cuidado. Cada participante seria avaliado pela forma como sobrevivesse desde o momento em que entrasse. Após 5 horas dentro da floresta, quanto mais próxima sua condição estivesse do estado inicial, maior seria a pontuação. Combate em grupo era proibido. Com isso, o teste começou, e enquanto os estudantes entravam na floresta sob a chuva incessante, 2 figuras se moviam em outro lugar, dentro de um armazém abandonado nos terrenos da academia. Eles aguardavam o 3º dia, pois tinham um trabalho a fazer. Saber que o teste havia sido antecipado forçou uma mudança de planos. Uma mulher chegou para informá-los. Olia. O trabalho foi adiantado. Sem atrasos. Olia usou sua habilidade. Em um instante, eles foram teleportados para longe, e exatamente naquele momento, a sala de monitoramento mergulhou no caos. Todas as câmeras dentro da floresta ficaram negras simultaneamente. Os instrutores se agitaram, incapazes de identificar qualquer falha comum que pudesse causar um desligamento tão completo. Alguém murmurou algo sobre esquecer de pagar a conta da internet. Outro ordenou contato com o provedor e a segurança do portão. As piadas morreram rápido quando a realidade se impôs. Se as câmeras estavam fora do ar, os estudantes poderiam estar em perigo real. A decisão foi tomada. Os instrutores entrariam na floresta e encerrariam o teste. Eles correram até o portão. O que os recebeu não foi uma falha técnica. Foi destruição. Dentro da floresta, a chuva caía sem trégua enquanto os estudantes se aglomeravam, esperando o tempo passar. Melissa olhou para Ivela e falou em voz baixa. Ivela não estava bem. Estava encharcada, tremendo, mas se recusava a reclamar. Não queria atrasar ninguém. Logan percebeu mesmo assim. Como líder do grupo, ele não ignorou os sinais. Ordenou que construíssem um abrigo, que saíssem da chuva. Ele iria alterar o terreno com sua habilidade para criar uma base nivelada. Arregaçou as mangas, preparando-se para usar destruição. Foi então que algo apareceu à sua frente. Uma esfera negra e roxa flutuava no ar. E dela, 3 figuras emergiram. Um homem careca, com um olhar gelado, falou primeiro, declarando que Jo-Yo deveria aceitar seu destino e morrer rapidamente. Mas então ele viu quem estava à sua frente. E gritou com Olia. Esse não era o alvo. Olia respondeu imediatamente. O teleporte havia se fixado na primeira fonte de mana suficientemente forte. Logan ouviu tudo. Eles queriam matar Jo-Yo. Talvez fossem usuários de magia negra? Antes que pudesse reagir, Lisa gritou com o homem careca para se apressar e não deixar testemunhas. Logan foi o primeiro a se mover. O poder inundou sua mão ao ativar destruição, avançando com um grito de que aquela competição não era lugar para vermes usando magia negra. Al apenas sorriu. E a dor explodiu nas costas de Logan. Uma lâmina. Vindo de trás, Al falou com calma, perguntando quem Logan achava que estava chamando de verme.
Logan cambaleou para frente, o choque inundando seus pensamentos. Quando ele chegou ali, a voz de El continuou, quase didática. Disse para Logan olhar à frente para entender. Logan percebeu a verdade tarde demais. Clones das sombras. Dois do mesmo cara, ao mesmo tempo. Talvez Logan não assistisse anime o suficiente para conhecer um certo loiro que usa jutsu clone das sombras. Devia ter assistido, Logan. Culpa sua. Então Al se moveu de novo. Outro golpe atingiu. Fatal. Al o corrigiu com naturalidade, sua habilidade era duplicação, não clone das sombras. Aquilo era de outra série. O corpo de Logan caiu no chão com um som pesado e definitivo. Lisa perguntou se ele havia morrido instantaneamente. Não havia. Ele estava sangrando até a morte. Al queria lhe dar uma morte lenta. Mas naquele exato momento, um grito rasgou a chuva. E Vela estava ali, bem ao lado do corpo de Logan. Sua respiração falhou ao encarar, paralisada, alguém morrendo bem diante dela. A garota ordenou que a execução continuasse. Sem testemunhas. Eles precisavam caçar o verdadeiro alvo antes que alguém interferisse. Al concordou feliz e avançou rapidamente em sua direção com a faca na mão, sorrindo como sempre. Enquanto isso, Zhou You corria pela floresta, a chuva cortando sua visão. O sistema o havia direcionado para a casa de Madegai Arrona, mas ele duvidava que houvesse algo ali além de árvores infinitas. Então ele sentiu outra coisa. Os estudantes americanos. Ele os encontrou. Ou o que restava deles. Uma garota loira estava de pé, sozinha. Corpos jaziam ao seu redor. Liz esfregou o rosto em frustração ao notar alguém se aproximando. Outra testemunha. Al franziu a testa, genuinamente confuso agora. Por que todos continuavam aparecendo um por um? Então ele o viu. Esse não era um convidado aleatório. Era Kim Joo-yo. Tanto Lisa quanto Al reagiram da mesma forma, alívio, quase satisfação. Finalmente, o alvo tinha vindo até eles em vez de obrigá-los a caçá-lo. Al soltou uma risada. Então era por isso que ele não havia apressado os assassinatos. Joo-yo devia ter ouvido os gritos e entrado direto na floresta sozinho. Voluntariamente. Kim Joo-yo percebeu que eles se referiam a ele como o alvo. Mesmo sabendo disso, Joo-yo permaneceu calmo. Seu olhar percorreu os feridos no chão. Ele não podia ignorar aquilo. Disse a garota loira para cuidar dos amigos. Estancar o sangramento. Eles ainda poderiam sobreviver. Ele notou que os ferimentos haviam sido intencionalmente não fatais. Mortes lentas. Selvagens. Antes de lutar, ele fez perguntas. Agora seu humor estava arruinado. Por que fazer isso? Se tivessem se infiltrado no centro da grande floresta, ele teria lidado com eles rapidamente e seguido em frente. Al, confuso, riu, chamando-o de mimado por achar que podia perguntar qualquer coisa. A entrada havia sido destruída. Os drones haviam sumido. Nenhum professor viria. Ele estava preso no labirinto. Era para aterrorizá-lo. Mas, em vez disso, Joo-yo só pensou no tempo. Ele só tinha mais uma hora. Já estava irritado, ter ido tão longe apenas para acabar encharcado pela chuva, com mal uma hora restante no relógio. E em algum lugar por aí, alguém ainda não tinha apertado o botão de curtir. Al já estava confuso, mas depois de ouvir aquilo, teve certeza de que Joo-yo tinha enlouquecido. O que quer que ele estivesse murmurando não fazia sentido algum. Então Al parou de tentar entender. Puxou a faca. E se preparou para acabar com aquilo. Então o ataque veio. De duas direções. Coordenação perfeita. Sem escape. Mas no segundo seguinte, ele esfaqueou o chão. Kim Joo-yo havia desaparecido. Ele procurou rapidamente, olhando ao redor da floresta. Mas Kim Joo-yo chamou de outro lugar, alertando-os de que agora estavam em sérios apuros. Um golpe atingiu o nariz do homem careca, arremessando-o vários metros pela chuva até colidir com uma árvore. Os outros nem chegaram a processar o que estava acontecendo antes de Joo-yo surgir atrás deles. E um único golpe os deixou inconscientes.
Eles caíram pesadamente, moles, inúteis. Zhou Yu ordenou novamente à garota loira, Kyurus. Se não conseguir, corra para o oeste. Encontre estudantes de Valhalla. Peça ajuda. A chuva se misturava às lágrimas dela enquanto se ajoelhava, mãos brilhando, tentando curar seus companheiros. Ao acordou rápido. Viu seus parceiros inconscientes, perguntando o que havia acontecido com eles. Então viu Zhou Yu ali, encarando-o. Outra chance. Uma morte. Depois, escapar. Zhou Yu interrompeu com uma pergunta. Quem ordenou isso? O homem careca se recusou. Um assassino que falava não tinha valor. A paciência de Zhou Yu se esgotava. Normalmente, usuários de magia negra acabavam falando no fim. Ele veria se aquele seria diferente. Ao havia sido pego de surpresa antes, mas agora estava levando aquilo a sério. Seu clone surgiu atrás de Zhou Yu, lâmina pronta para um golpe mortal. Zhou Yu desviou sem nem olhar. O clone se despedaçou. Zhou Yu chamou o homem de covarde por sempre atacar pelas costas, então avançou e cravou a espada direto em seu rosto, mas ao conseguiu desviar dessa vez. No entanto, não pensou em outra coisa. Uma cotovelada. O osso estalou. Sangue espirrou. Cambaleante. Atordoado. Caçador e presa haviam trocado de lugar. E a chuva continuava caindo. Ele continuava insistindo, alto, confiante, que perder para uma criança era impossível. Não improvável. Não vergonhoso. Impossível. O que é hilário, considerando que ele dizia isso enquanto encarava exatamente o garoto que vinha transformando o impossível em passatempo o dia inteiro. Zhou Yu perguntou de novo, pela última vez, o nome do contratante. E o homem careca se manteve firme. Então Zhou Yu parou de perguntar. Começou a bater. Sem discurso dramático. Sem ritual. Apenas uma decisão, tomada em um segundo, onde a conversa terminou e a dor começou. Seu corpo arrancou a resposta do homem do jeito antigo, um impacto colossal, uma força que não punia apenas a carne, mas fazia a própria floresta parecer frágil. Árvores se rasgaram como papel sob o choque. O tempo passou, o suficiente para os instrutores atravessarem a floresta e alcançarem os estudantes seguindo o som. O barulho não era sutil. Eles seguiram a destruição. Chegaram e encontraram dois grupos juntos, o americano e o coreano. Os americanos estavam acabados. Em péssimo estado. Não o tipo de estamos cansados, o tipo de algo aconteceu e não foi justo. A atenção de Jack se voltou para eles imediatamente. Ele estava visivelmente preocupado. Perguntou o que havia acontecido. Logan e os outros não conseguiam se levantar, mas estavam vivos. Estavam bem no sentido mais técnico da palavra, respirando, ainda ali. Logan respondeu que haviam sido atacados de surpresa, vilões. Duas mulheres e um cara careca estranho. Sang Xiao ouviu, os olhos se estreitando à medida que a descrição fazia sentido. Pelo fato de serem um trio, ele os identificou, os três assassinos. E no instante em que ele disse isso, o clima mudou. Porque, se fosse verdade, então aquilo não era um acidente aleatório durante um teste. Sang Xiao fez a próxima pergunta imediatamente. Onde estavam os atacantes agora? Logan não apontou para a frente. Apenas apontou para o lado, como se estivesse cansado demais até para fazer um gesto dramático. Os três criminosos já estavam ali. 3 corpos. E o estado em que se encontravam fazia a cena parecer errada. Não alguém morreu errado, mas como se o próprio ambiente tivesse sido socado. O chão parecia ter sido atingido por algo vindo do céu. Como se um meteoro tivesse caído e escolhido violência especificamente contra aquelas 3 pessoas. A garota D1 e o homem careca? Destruídos. E a parte mais aterradora não era apenas que assassinos profissionais haviam invadido a zona de teste da academia. Era que Qin Zhou Yu os derrotou. Li Sangxiao nem conseguia medir aquilo direito. Não havia uma escala clara para o que ele estava vendo. Tornou-se impossível julgar quão forte aquele garoto realmente era, porque a evidência era extrema demais e rápida demais para ser processada como uma competição estudantil comum.
Logan acrescentou algo que piorou tudo. Antes de perder a consciência, ele havia visto Zhou Yu lutar por alguns segundos. Apenas alguns segundos. Foi tudo que bastou para ele entender que aquilo era outra coisa. Os criminosos não conseguiam nem tocá-lo. Então veio outra realização: Zhou Yu nem sequer usou metade de sua força ao lutar contra eles. Todos acreditavam que Logan era o mais forte entre os estudantes do ensino médio. Eles não acreditavam mais nisso. Qualquer arrogância que existisse nessa crença havia desaparecido. Tão completamente que nem deixou espaço para a negação. Jack interveio, porque se não o fizesse, a confiança de Logan iria desmoronar mais forte do que suas pernas. Disse para ele se animar. Zhou Yu era uma anomalia, algo fora da categoria normal de tudo que Jack já tinha visto. Mas Logan ainda era incrível. Então Sang Xiao voltou ao problema real, porque a história não permitia que ninguém processasse emocionalmente as coisas por muito tempo. Havia 3 pessoas. Então onde estava a outra mulher? Enquanto essa pergunta pairava no ar úmido, algo caiu no chão próximo, um som pesado o suficiente para cortar a tensão. Todos se viraram. E foi então que o protagonista apareceu, arrastando a terceira mulher com ele, viva, capturada, trazida como prova. Ele estava tentando descobrir quem estava por trás dos criminosos. Sang Xiao perguntou se ele estava ferido. Sabe, só para ter certeza. Zhou Yu respondeu que não. Sang Xiao assentiu, aliviado, e disse que entendeu. O que quer que tivesse acontecido ali fora, eles ouviriam os detalhes quando voltassem. Os instrutores entraram em modo de triagem. Os estudantes feridos seriam atendidos. Seriam levados ao hospital. E com essa decisão, tudo se tornou oficial. A competição estudantil tinha acabado. Não porque o tempo tinha terminado, mas porque a realidade quebrou as regras. Naquela noite, no dormitório da academia, o protagonista saiu do banho com um tipo de movimento que gritava: "Hoje tirou anos da minha vida." Ele não mancava. Não estava desabando. Mas o cansaço estava ali. Ele chamou aquilo pelo que era, um dia realmente pesado. Brace, sempre presente, sugeriu um motivo: talvez fosse porque ele usou mana hoje, e também porque derrotou 3 vilões. O que é um jeito bem casual de descrever algo que deixaria um estudante normal com um pacote de trauma pro resto da vida. Apesar de tudo, o protagonista estava satisfeito. Satisfeito não é alívio. Não é felicidade. É a satisfação fria de alguém que tinha um objetivo, lutou contra o tempo, e não falhou. Ele olhou para a janela do sistema e viu com clareza. Ele tinha cumprido as condições. Ele tinha alcançado o objetivo. Ele tinha recuperado a pérola da casa de Madegaia Rona. Ele ficou encarando aquilo e, sinceramente, se perguntou como algo tão grande sequer cabia no bolso dele. Mas cabia. E o fato de caber não importava tanto quanto o que aquilo representava. Ele lutou contra o próprio tempo. E não foi fácil. Essa dificuldade fez o sucesso pesar mais. Merecido. Então a história puxou ele para trás, de volta à sequência de eventos que o levou até o centro da floresta. A mulher capturada acordou depois de ter sido nocauteada. Quando abriu os olhos, não teve tempo nem de se situar. O protagonista mandou ela se levantar. Sem conforto. Sem um "você tá bem?" Ele queria respostas. Perguntou qual era a habilidade dela. Ele tinha ouvido antes que eles estavam atrás de um alvo, que eram assassinos. E olhando a formação de 3 pessoas, e o fato de ela ficar atrás dos outros 2, ele já tinha uma teoria funcionando: essa garota era o suporte. Então qual exatamente era o papel dela? A mulher ficou furiosa. Se recusou a revelar qualquer coisa. Falou como alguém que ainda acreditava que a missão não tinha acabado de verdade, como se ainda pudesse fugir. Ela tentou teleportar. E a magia de teleporte dela foi interrompida por Zhou Yu. A mulher nem conseguiu processar. A mente dela travou em um fato: a magia dela tinha sido parada no meio do processo por esse moleque. Isso não era para acontecer. O protagonista não reagiu como se fosse um mistério. Reagiu como se fosse informação. Ele agradeceu,
dizendo que só precisava ver a magia uma vez para entender como funcionava. Ela se movia através de um orbe negro. Esse orbe dividia o espaço e permitia o teleporte, certo? Ele comentou, quase admirado, que aquilo era útil. Depois disse que precisava da ajuda dela agora. Ele tinha algo para encontrar, e se ela ajudasse, talvez conseguisse manter todos os dentes. Não era metáfora. Era uma negociação feita de ameaça e praticidade. E funcionou. Foi assim que ele encontrou o centro da grande floresta. Brace apontou algo depois, algo afiado bastante para incomodar. Zhou-Yu não tinha cumprido a promessa de não fazer nada com ela se encontrasse o que procurava. O protagonista não ficou na defensiva. Disse que a culpa era dela. Porque ele perguntou quem eram os clientes deles, e ela se recusou a falar, então ele teve que insistir. Insistir, nesse contexto, significando arrancar a verdade de uma boca que queria continuar fechada. Pelo que ele sabia sobre os 3 assassinos, e pelo que viu hoje, ele fez uma dedução. Tinha que ser aquele verme do Hokju. Essa foi a conclusão dele. E se ele fizesse o mesmo que da última vez, então o clã Ventric faria a mesma coisa também. Negar e seguir em frente. Então ele calculou a ameaça como um homem contando os segundos até um desastre inevitável e decidiu que só restava uma escolha. Talvez ele tivesse que eliminar a família inteira. Não derrotar o Hokju, não avisar para eles pararem, apagar a origem da ameaça. Mas pelo menos ele tinha conseguido a pérola. Depois de pegar a pérola, a próxima exigência do sistema foi cruel de um jeito mais silencioso, encarar as memórias perdidas através de sonhos. Mas isso levantou uma pergunta. Ele precisava dormir para isso? Brace achava que sim. E também acreditava em outra coisa, se Zhou-Yu recuperasse as memórias, talvez Brace recuperasse as dele também. Então Zhou-Yu apagou as luzes e se preparou para dormir. Fechou os olhos, se preparando para o que viria, e no instante em que o sono o pegou, ele foi arrastado direto para a noite em que morreu. Ele reviveu aquilo, depois da batalha épica que salvou o destino da Terra, a torre foi destruída, e os escombros o mataram. O que ele lembrava além disso era confuso, porque era isso que as histórias diziam. Era isso que o mundo sabia. Mas então o sonho mostrou outra coisa. Algo que ninguém sabia. Momentos antes da morte dele, o tempo parou. Não desacelerou. Parou. E naquela imobilidade, alguém apareceu, uma presença misteriosa que era apenas uma sombra. Sem rosto descrito. Sem calor. Só o formato de algo observando. A sombra falou. Disse a Zhou-Yu que cuidaria bem do nome dele, e dos nomes daqueles que ele protegeu neste mundo. Então desapareceu. O tempo voltou a correr. Os escombros terminaram o que tinham começado. E foi assim que o herói lendário terminou. Zhou-Yu acordou do sonho com aquele tipo de confusão que faz você encarar as próprias mãos como se estivesse checando se ainda está vivo. Ele se perguntou se aquilo foi sonho ou realidade. Aquelas eram mesmo as memórias perdidas dele? Foi assim que aconteceu? Ele se virou para Brace, querendo saber se ele lembrava de alguma coisa também. E a reação de Brace já dizia o suficiente, sim. Brace disse que antes, ele era um tigre. Zhou-Yu parou nisso. Parou de verdade. E perguntou se era realmente assim, se Brace era um animal na vida passada. Brace respondeu, e a resposta veio com atitude, não esse tipo de tigre. Zhou-Yu pensou se Brace também tinha visto aquele cara. A sombra? E perguntou se ele tinha visto alguém levando um nome embora. Brace não lembrava. Então agora Zhou-Yu ficou ali, no pós-choque de um sonho que podia ser história, podia ser loucura, e podia ser os dois. Então um painel do sistema apareceu de novo. Nova informação surgiu, uma sala secreta no grande palácio de Ahala. O sistema queria que ele fosse até lá e assistisse à verdade. Ele não sabia se essa era a última missão ou não. Não sabia se verdade significava encerramento, ou outro problema disfarçado de recompensa. Mas decidiu algo simples. Depois do treino de hoje, ele perguntaria ao professor sobre aquele lugar. Mais tarde,
Durante o treino físico, Shoyahen estava ao lado dele, como sempre. O cara musculoso também estava lá, levantando peso como se a gravidade tivesse ofendido ele pessoalmente e ele estivesse revidando. E aí veio a surpresa. E o Soo-Yun apareceu. Primeira vez. E ela teve coragem de perguntar por que o cara grandão estava ali. O que? Sim. Essa pergunta merece um segundo de silêncio. Por que onde mais um monte de músculos deveria estar? Numa biblioteca? O Zi-Yuki devolveu a pergunta. Por que ela estava ali? E isso acertou tão bem no ponto fraco dela que arrancou a honestidade. Ela confessou que veio pelo mesmo motivo que Zhou-Yu. Ela queria treinar com ele. O cara grandão corrigiu ela na hora. Ele não estava ali por causa do Zhou-Yu. Mas ele entendeu mesmo assim, porque isso não era só sobre Zhou-Yu passar ela. Era sobre Shoyahen. E o Soo-Yun também tinha perdido para Ren. E essa derrota ficou nela como um roxo que ela não conseguia esconder. Ela confirmou a suspeita dele. Na luta delas, e o Soo-Yun era a favorita. Ela acreditava que era a segunda mais forte. Mas a Ren era mais resistente, e o poder de ataque dela era ainda maior. A Ren atravessou os golpes de Soo-Yun sem hesitar, como se não estivesse trocando golpes, só apagando ataques da existência, um por um. E o Soo-Yun tentou usar seu ataque mais poderoso. A Ren superou ela com técnica. E antes mesmo de a Ren dar o golpe final, ela provou que era superior em todos os aspectos. Não foi uma luta equilibrada. Foi uma vitória total. E o Soo-Yun ligou os pontos. A Ren ficou mais forte porque treinou com Zhou-Yu. E agora, vendo a Ren se esforçar com musculação bem ali do lado, e o Soo-Yun enxergava a influência com clareza. O que quer que Zhou-Yu estivesse fazendo, que tipo de treino ele estivesse passando, funcionava. E o Soo-Yun queria aprender como treinar. E mesmo Zhou-Yu sendo especialista nisso, ela achou que talvez fosse melhor pedir conselhos direto ao Zi-Yuki. Mas a vergonha é um parasita. Da última vez, ela não conseguiu falar com ele, nenhuma palavra. Mesmo assim, sabia que era o movimento certo. Então ela se mexeu. Olhou para ele, ali parado. Ela estava pronta para perguntar. Aí Zhou-Yu chamou ela de tagarela de novo. E pronto, o orgulho dela levou um soco de graça pela segunda vez. Ela pensou, de novo, que ele estava chamando ela assim. Mas dessa vez ela não recuou. Aceitou, engoliu a vergonha e decidiu continuar mesmo assim. Disse direto, ele estava treinando Shoyahen, e ela queria ajuda também. E claro, o universo não podia deixar ela ter um momento limpo. O professor interrompeu. Chamou a atenção de Zhou-Yu. Alguém estava esperando por ele. Quando Zhou-Yu terminasse o treino, podia ir encontrar essa pessoa, e o professor acrescentou mais um detalhe, afiado, dramático, suspeito, essa pessoa queria muito ver ele. Zhou-Yu não fazia ideia de quem era, nenhuma. Então decidiu ir na hora. E, mais uma vez, o Soo-Yun foi cortada no meio do passo, no meio da frase, no meio da coragem. Dessa vez a vergonha bateu mais forte, como se ela finalmente levantasse a mão na sala, e o professor simplesmente ignorasse. Mas então, o protagonista surpreendeu ela. Disse para tagarela que, se ela queria treinar, podia perguntar para Shoyahen a rotina dela e seguir igual. E se ela se esforçasse, ele talvez treinasse ela também. Não era promessa. Não era rejeição. Era uma porta deixada meio aberta. Enquanto isso, o instrutor sênior se recusou a dizer quem era a pessoa esperando. Ele segurou o suspense como se fosse uma arma. Zhou-Yu tentou arrancar a resposta antes de chegarem na sala. O instrutor só disse isso. Se Zhou-Yu pensasse bem, só podia ser uma pessoa. Zhou-Yu formou um palpite. Eles chegaram na sala. E no instante em que ele entrou, ele soube. O palpite estava certo. Hokjil Ventric era quem estava esperando. E ele estava péssimo. Péssimo, como alguém que foi arrastado por consequências e perdeu todas as rodadas. Zhou-Yu entrou e não mudou em nada, nem um brilho.
nem a satisfação de ver um inimigo humilhado. Ele parecia um homem que já tinha tido um dia longo, e acabou de receber mais um problema com pernas. Hokjil, por outro lado, já estava farto de esperar. Apesar de toda a arrogância que ele usava como coroa desde o primeiro dia, ele largou aquilo. Ele se ajoelhou. E então se rebaixou ainda mais, jogando o corpo no chão enquanto implorava perdão, repetindo de novo, como se repetição pudesse reescrever a história. Ao lado dele, como sempre, estava Yuria. Ela estava ali do jeito que um móvel está ali, presente, silenciosa, tratada como parte do cenário em vez de pessoa. Hokjil continuou implorando. Por favor, me ajude. De novo e de novo. Jouyo nem sabia do que se tratava ainda. Olhou para o instrutor e perguntou se ele sabia por que Hokjil estava ali. Sangsheo olhou para ele como se Jouyo já soubesse. Então ele disse: Hokjil foi quem contratou os 3 assassinos dos devotos de um. O efeito foi imediato, o corpo de Hokjil congelou. Como se o ar virasse gelo ao redor da coluna dele. Sangsheo não parou aí. Ele lembrou que nem era a primeira tentativa de Hokjil. Da primeira vez que houve uma emboscada mirando Jouyo, foi Hokjil quem armou, e saiu limpo. E agora ele tinha cometido o mesmo crime de novo. Só que dessa vez, não ficou em silêncio, estava sendo noticiado em todo lugar. A reação de Jouyo não foi surpresa. Porque foi ele quem vazou a informação de novo. Mas ele ainda questionou se aquilo sequer importava, porque acreditava que a família Ventrix só iria encobrir, mimar Hokjil, e enterrar o problema sob dinheiro e influência, como sempre. Sangsheo soltou a próxima frase como se estivesse gostando de ouvi-la. A família Ventrix expulsou ele. Por isso Hokjil estava ali. Por isso ele estava daquele jeito. Por isso ele estava no chão, implorando como um homem que finalmente descobriu como é ficar sem rede de proteção. Sangsheo explicou mais, não foi só Hokjil. O pai de Hokjil também foi expulso, e, diferente de antes, os Ventrix nem tentaram cobrir a notícia. Sem narrativa. Sem proteção. Sem controle de danos. Jouyo voltou a atenção para Hokjil e falou direto com ele, como se estivesse falando com alguém que já tinha ficado sem opções. Agora que ele não tinha proteção, e tudo que restava era cadeia, como exatamente Hokjil achava que Jouyo podia salvá-lo? Essa pergunta atingiu Hokjil como uma boia jogada nas mãos de um afogado. Os olhos dele brilharam de desespero. Ele gritou que havia uma chance. E era o tipo mais patético de chance, o testemunho de Jouyo. Hokjil disse que isso era o que mais importava. Jouyo ouviu e não demonstrou nada. Como se as palavras ricocheteassem numa armadura. Hokjil implorou para ele dizer alguma coisa, qualquer coisa, afirmar que era inocente. Afirmar que nada aconteceu. O pedido era absurdo. O tipo de pedido que só alguém desesperado o suficiente tentaria. A resposta de Jouyo foi simples. Ele disse que não estava no clima. Hokjil implorou de novo. Pediu desculpas com mais força. Jouyo não queria nada disso. Então Hokjil mudou de tática, porque quando um homem fica sem dignidade, ele começa a jogar ofertas como dardos no escuro. Ele ofereceu dinheiro. O instrutor ouviu e ficou irritado na hora. Mas Jouyo nem considerou. Nem um microsegundo. Hokjil entrou em pânico. Não fazia ideia do que mais poderia funcionar. Então ele agarrou a propriedade dele pelo braço, e então ofereceu ela. Assim, do nada. Se Jouyo quisesse possuir a garota, Hokjil daria ela para ele. Ele tentou enfeitar como um presente estratégico. Disse que ela era da família real da Inglaterra e que tê-la daria status a Jouyo e o ajudaria a subir em poder. E de todas as ofertas desesperadas que Hokjil tinha jogado no chão, essa foi a primeira que mexeu com Jouyo. Não ganância. Nojo. Por que Hokjil dizia aquilo com tanta naturalidade? Como se ela fosse um objeto. Jouyo não conseguiu ignorar como o rosto de Hokjil voltou para o de sempre. O familiar. Hokjil disse de forma direta, a garota realmente era propriedade dele.
Então era natural vendê-la, usá-la, trocá-la. Aí ele mostrou o pescoço dela. Tinha uma marca ali. Um selo. Prova de posse. Rockjill agiu como se estivesse mostrando um recibo. Perguntou o que Zhou Yu achava daquilo. E acrescentou que, se Zhou Yu quisesse, ele podia transferir a posse naquele exato momento. E deixe eu pausar aqui, porque a própria história pausa aqui num grito silencioso. Selar alguém assim com magia é proibido. Tabu. Um feitiço que impede a pessoa de agir contra o dono. E isso não é algo que uma pessoa comum consegue fazer. Então a pergunta ficou pairando na sala, pesada e horrível: ele escravizou alguém desse jeito? Como? Zhou Yu não aguentou mais. Não deixou aquilo ficar no ar como se fosse uma proposta comercial casual. A voz dele escureceu quando disse que pessoas como Rockjill existiam há muito tempo, gente que usava feitiços proibidos nos outros por maldade. Então ele se moveu, pousou a mão na garota e usou a mana dele. A garota percebeu que ele estava fazendo algo, mas não sabia o que. Ainda não. Ela só sentiu que algo estava acontecendo no corpo dela. O poder de Zhou Yu atravessou o selo. E, enquanto ele removia, a garota entendeu em tempo real o que estava acontecendo, porque ela conseguia sentir a magia quebrando. Devagar, a marca foi sumindo. Devagar, o selo desapareceu. E naquele momento, Rockjill não perdeu só a propriedade. Ele perdeu a posse mais valiosa que tinha. Zhou Yu olhou direto e perguntou a Sang Xiao, calmo, quase educado, se ele podia autorizar um soco. Só dessa vez. Sang Xiao, por padrão, não tolerava estudantes quebrando regras. Violência entre estudantes não era permitida. Mas no segundo seguinte, Sang Xiao olhou para Rockjill e fez a distinção que mudou tudo. Era diferente quando o outro era um criminoso. E além disso, ele não fazia mais parte da família Ventric. Então, Valhalla não precisava se preocupar com isso. Logo, ele autorizou. A decisão foi tomada ali mesmo, enquanto Rockjill assistia, incapaz de reagir rápido o suficiente para impedir qualquer coisa. Zhou Yu quase foi gentil, disse para ele cerrar os dentes para não se machucar. Foi um aviso dito com controle, como se Zhou Yu estivesse tentando evitar dano colateral. Rockjill não teve chance de se beneficiar disso. O soco acertou. E acertou tão forte que Rockjill voou vários metros. Dentes foram junto. O impacto não negociou. Só arrancou a arrogância do corpo, fisicamente. Depois, quando a situação estava resolvida, a voz de Brace comentou dentro da cabeça de Zhou Yu. Ele admitiu que achou que Zhou Yu ia matar Rockjill dessa vez. E não foi um pensamento absurdo. Se isso fosse 300 anos atrás, Zhou Yu teria esmagado ele. A verdade saiu em silêncio. Zhou Yu ficou tão furioso porque, no passado, um dos discípulos dele foi vendido daquele jeito por causa do mesmo tipo de selamento. E além disso, ele já tinha estado numa situação parecida antes. Brace não sabia disso sobre ele. Não sabia que o herói lendário já tinha sido um escravo. Mas antes que Brace terminasse a frase, a garota, Yuria, correu até ele. Ela correu para agradecer por ele ter libertado ela. Na hora, ela não conseguia falar com ele, mas agora conseguia. Disse que tinha gratidão eterna. Zhou Yu cortou isso imediatamente. Disse que ela não precisava se preocupar em retribuir. Que ela não deveria procurá-lo para tentar pagar nada. Que ela deveria voltar a viver a própria vida, do jeito que quisesse. Essas palavras não bateram leve nela. Elas chegaram na alma. Depois de sofrer por tanto tempo, ela achou que nunca mais sentiria aquele tipo de felicidade. E agora tudo vinha de uma vez: liberdade, permissão e ausência repentina de correntes. No dia seguinte, Zhou Yu estava na cafeteria do campus. Ele se encontrou com a professora Lilia para obter informações. Perguntou sobre o grande palácio de Ahala. Ela respondeu direto: ficava na China. Mais especificamente, era um labirinto pertencente à Academia Lotus Branca, na China. Zhou Yu perguntou imediatamente se era a mesma Lotus Branca que participava da competição. Ela confirmou que sim. Essa confirmação fez ele entrar em reflexão,
porque adicionava uma nova camada de problema. Invadir um labirinto que não pertencia a ele era crime. E fazer isso contra a Lotus Branca tornava tudo ainda mais complicado. Ele também reclamou, por dentro e por fora, da ideia de labirintos terem donos hoje em dia. No tempo dele, os labirintos eram públicos, abertos para qualquer um, mas já que as coisas tinham mudado, talvez fosse melhor simplesmente destruir tudo e entrar de qualquer jeito. Seria mais rápido. Só que ele não queria causar confusão e caos, porque era uma academia. Então ele voltou ao caminho limpo, arrancar informação. Ele perguntou se existia alguma forma de acessar esse labirinto. Ela explicou que ele era aberto para estudantes da Academia Lotus Branca. E que, mais cedo ou mais tarde, ele também entraria, mas no segundo em que terminou de dizer isso, ela levou a mão à boca, como se não tivesse querido deixar aquilo escapar. Então ela recuperou o controle e virou o jogo em cima do aluno. Ele não podia ficar ali só coletando informação sem dar nada em troca. Ela queria pagamento. 3 coisas. Ele deveria contar 3 coisas, e depois disso, ela compartilharia mais detalhes. Zhou You não hesitou. Ele se levantou imediatamente, dizendo para ela aproveitar o café sozinha. Claro que ela entrou em pânico. Disse que então ela falaria primeiro e ele decidiria se valia a pena ou não. Então ele se sentou de novo. Zhou You mandou ela continuar falando, já que ela estava tentando conquistar o respeito dele. Isso assustou ela, e ela baixou a voz, dizendo que o que ia falar precisava ser segredo. Então ela falou mais baixo. E revelou. O grande palácio de Ahala seria um dos estádios do campeonato mundial no segundo semestre. Zhou You, ainda o mesmo protagonista, ainda buscando certeza, perguntou com cautela se aquilo era mesmo verdade. Outros professores sabiam disso? Ela disse que não. Ele perguntou como ela tinha essa informação. Soava como ostentação. Ela respondeu, ela tinha um informante. Zhou You insistiu, garantindo que tinha entendido que esse tal campeonato mundial realmente era. Era uma competição envolvendo escolas do mundo inteiro? Ela disse que sim. E explicou a diferença. A competição da academia tinha sido entre as 3 escolas mais importantes da Coreia, China e Estados Unidos. O campeonato mundial era maior, tipo as Olimpíadas. Para qualquer outra pessoa, isso soaria gigantesco. Para Zhou You, era só mais uma irritação. Ele nem tinha certeza se podia participar. E mesmo que pudesse, era longe. Então ele perguntou se havia algum jeito de chegar lá mais rápido. Lilia, vendo quanto ele estava determinado a alcançar esse lugar, ficou levemente surpresa. Mas admitiu que não tinha informações nem contatos com a própria Lotus Branca. Então ela não sabia. Ainda assim, disse que tentaria conseguir acesso para ele. Mas ele tinha que fazer uma coisa por ela. Ela pediu que ele a acompanhasse à Sociedade Internacional de Pesquisa de Monstros. Disse que era um evento de um dia só, então ele não precisava se preocupar em perder muito tempo. E então o tempo passou. Mas, eventualmente, eles estavam no norte de Londres, em Tottenham, onde ficava a Sociedade Internacional de Pesquisa de Monstros. Zhou You chegou na porta do evento já furioso. Porque tinha passado horas viajando por causa disso. E aquela promessa de um dia também tinha sido mentira. Lily ignorou as reclamações dele e disse que eles estavam ali no fim de semana. Ela talvez até estendesse o dia de folga dele na academia até segunda-feira. Zhou You, ainda não acreditando em nada disso, fez a pergunta real. Por que eles estavam ali de verdade? Lilia respondeu colocando ele numa sala de teste. Tinha um monstro lá. E naquele momento ficou claro, estavam avaliando ele. Observando. Medindo. Ele não estava ali como convidado. Ele estava ali como prova. Ele estava ali para validar o artigo que ela estava escrevendo. E a troca era simples, em troca das informações dela, ele tinha que matar monstros por ela. O primeiro monstro veio rápido. Um javali, se movendo tão depressa que não deu tempo nem da sala respirar. Ele atacou, levou só um golpe, e então sumiu. Desapareceu como se nunca tivesse existido, e Zhou You percebeu na hora que isso não seria uma demonstração bonitinha em que ele dava 3 cortes, assinava um papel e ia embora.
Por que não eram só alguns monstros? Virou uma hora inteira matando, tipos diferentes, um atrás do outro, num ritmo em que o tempo parou de parecer tempo e começou a parecer uma escala de punição. O único marcador claro era o corpo dele, porque no fim daquela hora, ele estava cansado. Cansado daquele jeito que você fica quando faz uma coisa só sem parar, tipo eu escrevendo isso agora, e as únicas pausas são os segundos entre um inimigo e outro. Quando finalmente acabou, Zhou Yu foi direto até a professora Lilia e questionou ela de novo. Por que ela tinha mentido de novo? Ela disse que seriam só 3 monstros. Então por que tinha tantos? Lilia nem piscou de um jeito que sugerisse culpa. Fingiu que não fazia ideia do que ele estava falando, como se a última hora não tivesse acontecido na mesma realidade em que ela existia. Zhou Yu não deixou passar. Ele mudou para a próxima pergunta. O que estava acontecendo com o clima dali? No momento em que entraram naquele lugar, as pessoas começaram a olhar para os dois de um jeito estranho. Não olhares casuais, olhares esquisitos. Ele perguntou direto se ela tinha brigado com aquele pessoal, ou se tinha tentado recrutar eles como assistentes também. E aí, nesse ponto, a professora finalmente parou de bancar a inocente. Ela revelou o que aquilo realmente era. Por décadas, as pessoas daquele campo acreditaram em certas técnicas e teorias, métodos aceitos, conhecimento aceito, estratégias de caça aceitas. Então, de repente, um artigo apareceu do nada, contradizendo tudo que aquelas pessoas vinham defendendo. Zhou Yu entendeu rápido. Essas pessoas queriam que o mundo continuasse usando o conhecimento arcaico, menos eficiente, exatamente o oposto do que Lili ensinou no primeiro dia de aula, mas ele ainda questionou a lógica do que tinham feito com ele. Se eles discordavam tanto dela, por que importava ele lutar com espada? Por que eles mesmos não matavam os monstros para provar os artigos deles? A expressão de Lili escureceu quando ela respondeu. Porque eles não queriam. Ela explicou sem rodeio. Existia um grupo de elite que controlava quais teorias de estratégia de caça eram consideradas corretas. Eles impunham essas teorias à sociedade e ao mundo. E quando precisavam de algo comprovado, conduziam testes feitos para confirmar os métodos que eles já tinham decidido que queriam. Não testes para descobrir a verdade, testes para fabricar permissão. E as pessoas sentadas no topo da sociedade, avaliando tudo aquilo, eram incompetentes. Não chegaram lá por habilidade. Chegaram por nepotismo. Zhou Yu ouviu isso e não discutiu. Concordou que aquelas pessoas eram nojentas. E, além disso, ele gostou de ajudar ela a refutar tudo aquilo. Ele não soou orgulhoso, soou satisfeito, do jeito que alguém fica quando tem a chance de socar a hipocrisia na cara, mesmo que o soco venha através de papelada e cadáver de monstro. Então ele deixou claro que, do lado dele, a transação tinha acabado. Ele já tinha ajudado ela a conseguir o que queria. Agora ela precisava retribuir, ajudando ele a chegar até a Lotus Branca. Lilia respondeu de um jeito que não soou como desculpa nem como pedido de perdão. Ela surpreendeu ele. Disse que foi uma boa escolha ele ter vindo. Porque a líder da Lotus Branca também estava ali. Zhou Yu processou isso na hora, como sempre fazia, como um homem que ouve alvo localizado e já começa a se mover. Disse que, se era assim, então ele sabia exatamente quem ela era. Ele tinha visto ela hoje? Porque se ela estava ali, ele ia falar com ela agora mesmo. Ele começou a se levantar. E antes mesmo de terminar de se erguer, houve uma batida na porta. Uma voz do lado de fora perguntou se o estudante Qin Zhou Yu estava ali, e se poderiam falar com ele por um momento. Zhou Yu reconheceu a voz de uma mulher na hora. Ele respondeu que sim. Que podia entrar. E no segundo em que a porta se abriu, o ambiente mudou. Não foi que as luzes acenderam fisicamente, o que mudou foi a sensação do espaço, porque de repente a sala parecia iluminada por beleza. E a pessoa ali era a líder da Academia Lotus Branca. Ela falou com educação, disse que era um prazer conhecê-lo. Ela se apresentou. O nome dela era Riel Seo. Zhou Yu retribuiu a cortesia, disse seu nome e perguntou no que poderia ajudar. Riel Seo não veio para a conversa fiada. Disse que estava ali para pedir um favor.
Então perguntou se ele conseguiria lidar com uma pessoa por ela. A professora Lilia percebeu na hora que a temperatura da conversa tinha mudado. Disse que, já que aquilo parecia sério, deixaria os dois a sós, e saiu da sala. Agora era só Zhou Yu e Hien Seol. Zhou Yu perguntou o que ele precisava fazer. Hien Seol começou explicando a história da família dela. A família Seol tinha sido a primeira a se estabelecer na China depois da Era do Caos. Por causa dessa fundação, eles conseguiram construir a Academia Lotus Branca e treinar guerreiros fortes. Só que, dentro da família, havia um gênio. Com 13 anos, essa pessoa já derrotava adultos. E não parou por aí. Esse gênio pisou nas irmãs mais velhas e nos membros da guilda da família. Guilda Lobo da Neve. Até o chefe da família tinha sido atropelado por essa pessoa, esmagado por superioridade bruta e arrogância. Com o tempo, essa pessoa concluiu que não havia mais nada para aprender no mundo lá fora. Então se trancou dentro da sala de treinamento da família Seol, no Palácio da Lotus Branca. Zhou Yu ouviu e fez a pergunta do jeito direto que só ele conseguia. Ela queria que ele atropelasse essa pirralha arrogante? Hien Seol respondeu que sim. Zhou Yu aceitou, mas algo o incomodou. Se essa pessoa era um problema tão grande, por que pedir a ele? Deveria ter muita gente forte por perto. Ele até apontou o óbvio, o poder mágico dela não era fraco. Hien Seol reconheceu isso com calma e confiança. Disse que Zhou Yu tinha bons olhos. Ela até tinha usado magia para esconder o poder dela. Mas o problema não era só força. Havia duas complicações. Primeira, ela lutava usando apenas força física. Segunda, ela tinha a mesma idade que Zhou Yu. Hien Seol tinha assistido à competição. Sabia que Zhou Yu era forte fisicamente. E acreditava que, se aquela pessoa perdesse para alguém da mesma idade, isso quebraria o ego dela. Esse era o objetivo. Era por isso que ela veio pessoalmente pedir esse favor. Zhou Yu aceitou. Mas não aceitou como caridade, aceitou como um homem aceitando um trabalho, e trabalho custa alguma coisa. Hien Seol, claro, já sabia disso desde o início. Disse que não era líder da Lotus Branca à toa, ela não era o tipo de pessoa que contrataria alguém sem pagar de volta do jeito certo. Zhou Yu interrompeu ela na hora, enquanto ela tentava perguntar quanto ele queria. Deixou claro que não queria dinheiro. Tinha um lugar que ele queria entrar. Ela podia arranjar isso? Isso pegou Hien Seol completamente de surpresa. A história avançou, ainda no mesmo dia. Eles estavam na China, parados diante do prédio da Academia Lotus Branca. Zhou Yu disse que não esperava fazer aquilo no mesmo dia em que aceitou, e ainda por cima viajar num jato particular. A resposta de Hien Seol foi simples e prática. Ele disse que estava livre até segunda-feira. Então quanto antes, melhor. Zhou Yu concordou. Então ela perguntou se o lugar que ele precisava entrar era o grande palácio de Ahala. Zhou Yu respondeu que sim. Hien Seol disse que não seria um pedido difícil, mas que eles deveriam entrar primeiro. Eles entraram. Alguns estudantes reagiram com surpresa visível quando viram Hien Seol entrando. O rosto deles mudava enquanto ela passava, como se a presença dela reorganizasse a sala mesmo sem palavras. Eles entraram em uma sala. Zhou Yu disse que estava curioso sobre uma coisa. Hien Seol perguntou o que era. Ele disse que ela não parecia ligar muito para a competição. Isso era por causa daquela pirralha? Hien Seol concordou. Explicou que muitos alunos desistiam depois de lutar com ela e enxergar o próprio teto, um nível que jamais alcançariam. E não eram só alunos, instrutores também. Então a prioridade dela era domar o ego dela. Depois disso, ela reorganizaria tudo na família e na academia. Zhou Yu disse que entendeu. Mas também pensou que, no fim, aquela garota daria uma luta boa. Então ela cortou os pensamentos dele e disse que estava tudo ali. E quando ele pisasse no selo mágico diante deles, seria transportado para a sala de treinamento. Zhou Yu disse que estava bem. Ele pisou no selo. E enquanto desaparecia, ele perguntou uma última coisa. Qual era o nome dessa pessoa?
Hyeon Seol respondeu. O nome dela era Yelan. Jou Yo chegou. E a pessoa especial era exatamente como Hyeon Seol descreveu. Uma garota arrogante. Ela falou primeiro, e não cumprimentou ele como um ser humano normal. Disse que, se a família tinha enviado ele para fazer ela sair, não ia funcionar, então era melhor ele ir embora. Jou Yo perguntou se ela sempre era tão grossa com pessoas que tinha acabado de conhecer. Então ele socou, chamando ela de pirralha. O soco foi dado com técnica, mas ela segurou o punho dele com facilidade. Isso surpreendeu ele na hora, não só por ter segurado, mas por ter segurado como se aquilo nem fosse uma questão. Ela contra-atacou. Um golpe de palma, carregado de aura, chamou ele de idiota e perguntou se ele não conseguia nem perceber o poder do próprio oponente. Então zombou dele por ter dado um soco logo depois de conhecer ela. Só que Jou Yo apenas ergueu o olhar, sorriu e perguntou se ela estava falando dela mesma com esse discurso de poder do oponente. E ela encarou ele com um tipo novo de confusão, porque ela esperava dano, esperava que ele tivesse se machucado. Ele não tinha. Ele tinha bloqueado o ataque dela segurando o pulso dela. Agora Jou Yo atacou de novo, sorrindo com prazer. E ela levantou o braço para bloquear. Dessa vez, o impacto não foi ignorado. Aquilo doeu, dor real, do tipo que obrigou ela a recuar. E no instante em que ela recuou, o clima mudou. Agora as coisas eram diferentes. Agora a garota arrogante queria saber o nome daquele cara aleatório. Quem era ele? Jou Yo respondeu com uma frase que soou como um insulto contra ele mesmo. Disse que era um estudante do ensino médio de 17 anos, cujo poder ela não conseguiu perceber. E o episódio termina aqui. Kim Jou Yo finalmente encontra Yelan, e pela primeira vez, alguém da idade dela não cai instantaneamente. Então agora a pergunta não é se ela é forte. É quem é mais forte. No próximo episódio, vamos descobrir se um ego intocável pode ser domado por um estudante de 17 anos. Vamos descobrir. Fique pronto.